O dia em que o meu chefe me chamou ao seu escritório, pensei que fosse para uma promoção. Em vez disso, descobri que umas argolas no valor de 5.000 euros tinham desaparecido. E a supervisora, aquela a quem chamavam cabra pelas costas, olhou-me nos olhos e disse: "A culpa é tua. Foste o último a tocá-las." Fui despedido no ato. O que ela não sabia era que esse despedimento me ia levar direto à vingança perfeita. Uma vingança que a levou à prisão e me trouxe de volta ao homem que sempre me tratou como um filho. Se alguma vez foste traído por um colega, esta história é para ti. Vê até ao fim. Escreve "Justiça" nos comentários e diz-me de onde és. Para que entendas a dimensão do veneno que corria nas veias daquela mulher, tenho de recuar no tempo. Muito antes daquela caixa de veludo vazia ter selado o meu destino. Tenho de te falar da empresa A. Da minha família. Imagina uma equipa pequena de 10 pessoas. Uma verdadeira colmeia, mas uma colmeia onde todos se apoiavam. O dono era mais do que um patrão. Era um mentor. Um homem que se lembrava do nome dos teus filhos, que te abraçava quando tinhas uma morte na família. Lembro-me de semanas de 60 horas exaustivas, mas lembro-me também dos bónus surpresa, das prendas negociadas especialmente para nós. O ponto máximo? Quando o filho dele casou. Fechou a empresa durante uma semana inteira, paga, para que todos nós pudéssemos assistir àquele dia de felicidade. Éramos convidados, não como empregados, mas como membros da família. Tínhamos os nossos desentendimentos, claro, como em qualquer família, mas o respeito estava sempre presente. Mas mesmo nas famílias, há sonhos partidos. O lugar de gerente ficou vago. Eu era um dos mais antigos, tinha dado tudo, candidatei-me com o coração cheio de esperança e recusaram-me. A razão, 3 palavrinhas num papel que eu não tinha. Licenciatura em gestão. Outro tinha. A lógica era impiedosa. Aquela recusa foi um balde de água fria. Uma reavaliação brutal. Tinha chegado ali logo depois do liceu. Tinha aprendido tudo na prática. Mas naquele momento percebi que para crescer precisava daquele canudo. Foi uma decisão de partir o coração, mas anunciei a minha saída ao dono. Expliquei-lhe a minha busca, a minha sede de aprender. E ele entendeu. Apertou-me a mão, com os olhos brilhantes de orgulho, e disse-me que a porta estaria sempre aberta. Saí de cabeça erguida. Depois, chegou a universidade. A realidade. As bolsas do governo cobriam as propinas, mas não a renda do meu pequeno estúdio, nem os pacotes de massa no final do mês. Precisava de um trabalho para sobreviver. Foi aí que entrei na boca do lobo. A empresa B. Uma grande superfície, uma máquina de triturar almas, com uma 50 de empregados. A rotatividade era tão assustadora que mal se reconheciam as caras de um mês para outro. Acabei no armazém, um simples empregado a part-time sob as ordens de um supervisor. O ambiente já era pesado, mas dizia a mim mesmo que era temporário. Aguentava. Os anos passaram, concluí a minha licenciatura e, na empresa B, fui subindo. De simples funcionário passei para efetivo e, quando o lugar de supervisor do armazém ficou vago, agarrei-o. Estava orgulhoso. Tinha conseguido conciliar estudos e trabalho. Tinha um cargo de responsabilidade. Foi nessa altura que contratei a Karine, uma mulher inteligente e discreta, que viria a ser, sem eu ainda o saber, o meu anjo da guarda. E depois? Ela chegou. Começou como caixa. Vamos chamar-lhe Sandra. Desde o início, sentia-se nela uma ambição devoradora, uma sede de poder que a fazia lamber as botas com uma eficácia temível. Num tempo recorde, aproveitou uma baixa de maternidade para se infiltrar na equipa de vendas e acabou por conseguir o lugar de supervisora de vendas. A nossa relação, desde o primeiro dia, foi um campo de batalha. Éramos como a água e o azeite. Ela sorria-me na cara e, às minhas costas, contava a quem quisesse ouvir que eu era incompetente, que o meu armazém era uma desordem. Em reuniões, cortava-me constantemente a palavra, apresentando as minhas ideias como se fossem dela, com um descaramento incrível. Ela tinha um dom. Nunca tinha a culpa. A culpa era sempre do cliente, do estafeta, de um colega ou minha. Repetia a todos que só respiraria no dia em que eu me fosse embora. Espalhava o veneno e fazia-o com um sorriso. O dia fatídico. Lembro-me como se ontem fosse. Uma atmosfera estranha pairava no ar desde a manhã. Tínhamos tido uma discussão particularmente acesa, a Sandra e eu, sobre um atraso numa entrega que ela me tinha injustamente imputado. A energia entre nós era elétrica, carregada de ódio. E depois, a encomenda chegou. Era um estojo para um conjunto de argolas. Não eram umas argolas quaisquer. Umas argolas de designer, no valor de mais de 5.000 euros, encomendadas por um dos nossos clientes mais prestigiados. O meu sangue gelou. Anos atrás,
Tinha sido eu quem implementou um procedimento de segurança muito rigoroso para artigos de luxo, uma checklist meticulosa concebida para evitar exatamente este tipo de desastre. Naquele dia, fui eu quem recebeu a encomenda. Lembro-me do peso dos tojos de veludo na minha mão. Segui o procedimento à letra. Verificação do número de série, inspeção visual sob a luz, assinatura na folha de registro. A última etapa, crucial, era colocá-lo imediatamente no cofre do escritório. Dirigi-me ao escritório, com o estojo apertado na palma suada. E a única pessoa presente, a única que tinha o código do cofre naquele momento, era a Sandra. Aproximei-me da mesa dela. Ela estava a martelar no teclado, a fingir que estava absorvida por um e-mail. Disse-lhe que precisava de guardar as argolas. Estendi-lhe o estojo. Ela ergueu os olhos, o olhar dela pousou na caixa e depois subiu até mim. Não havia calor nos olhos dela, apenas um cálculo frio. Ela não sorriu. Simplesmente indicou um canto livre na sua mesa com um gesto negligente e disse com uma voz arrastada e cheia de condescendência para pousar a caixa ali que ela tratava disso assim que acabasse o e-mail. Instalou-se um silêncio constrangedor. Eu sentia a sua hostilidade, a sua recusa em cooperar. A ideia de ficar mais um segundo perto dela era insuportável. Contra o meu próprio protocolo, contra o meu instinto que gritava perigo, depositei o estojo no canto da mesa dela. Saí sem olhar para trás. Nunca a vi tocar naquela caixa. Nunca a vi aproximar do cofre. Este detalhe, este simples gesto que eu não testemunhei, iria tornar-se a arma absoluta que ela viraria contra mim. Na manhã seguinte, o meu telemóvel vibrou. Era o gerente. A voz dele estava tensa, metálica. Pedia-me que fosse ao seu escritório. Imediatamente. Quando empurrei a porta, a atmosfera era gelada. O gerente estava sentado atrás da mesa, com o rosto fechado. Ao seu lado, a consultora de RH, uma mulher que só víamos quando um despedimento era inevitável. E depois estava ela, a Sandra, sentada muito direita, as mãos pousadas nos joelhos, uma máscara de preocupação profissional no rosto. O gerente tomou a palavra. Com uma voz monocórdica, anunciou que o conjunto de argolas de 5.000 euros tinha desaparecido. O cofre estava vazio. Meu estômago fez um nó. Expliquei imediatamente o procedimento, ponto por ponto. Contei como tinha seguido cada etapa, como tinha confiado o estojo a Sandra. Foi então que ela interveio. Contou uma história completamente diferente. Alegou ter recebido a caixa, tê-la aberto para verificar o conteúdo como supostamente era a regra e tê-la encontrado vazia. Afirmou ao gerente com uma convicção de gelar que a última pessoa a ter as argolas tinha sido eu, que eu lhe as tinha entregue numa caixa já vazia. Fiquei pálido. Foi uma punhalada. A traição era tão perfeita, tão calculada. E o golpe de misericórdia caiu. O sistema de videovigilância, que normalmente cobria o escritório, estava avariado há vários dias. Uma coincidência infeliz. Demasiado infeliz. Não havia provas, nenhum rastro. Era a palavra dela contra a minha, e nos seus olhos, enquanto o gerente nos pedia para sair um instante, vi passar um clarão de triunfo absoluto, selvagem. Um olhar que dizia: apanhei-te, estás acabado. A chamada de volta ao escritório foi breve. O gerente, pálido, anunciou minha decisão. Enquanto o responsável pela mercadoria e último a tê-la em mãos, e na ausência de provas que sustentassem a minha versão, a empresa não tinha outra alternativa senão despedir-me por justa causa. Acrescentou como uma tentativa de clemência que não apresentaria um queixo à polícia pelo furto por falta de provas concretas. Ouvir aquela palavra, furto, deixou-me fisicamente doente. A minha carreira, a minha reputação, tudo desabou num instante. Voltei ao armazém em estado de choque para esvaziar o meu cacifo. Cruzei o olhar horrorizado da Karine. Não precisei de lhe explicar nada. Ela percebeu tudo no meu olhar. Sussurrei: a Sandra. E ela fechou os olhos, acendendo lentamente com a cabeça. Peguei nas minhas coisas, uma simples caixa com uma foto da minha família e uma caneca velha, e saí dali pela última vez. A porta fechou-se atrás de mim sobre um mundo de mentiras. Os dias que se seguiram ao meu despedimento foram dos mais sombrios da minha vida. Fiquei fechado no meu apartamento, com as cortinas corridas. O mundo exterior parecia-me hostil.
Cada toque de telefone me fazia sobressaltar, com medo de ser a polícia. A palavra ladrão girava em loop na minha cabeça. Uma acusação insuportável que sujava tudo o que eu tinha construído. Como arranjar um novo emprego? Quem me quereria com essa noda no meu registro? O meu diploma, obtido com tantos sacrifícios, de repente parecia sem valor. Sentia-me nu, traído, desfeito. A amargura era um veneno lento que me roía por dentro. No fundo daquele poço, um pensamento acabou por emergir, tênue, mas teimoso. Um clarão. O dono, o homem da empresa A, o homem que acreditava em mim. Pegar no telefone foi o esforço mais difícil da minha vida. Minha mão tremia. Quando a voz dele quente e familiar ressoou do outro lado da linha, quase desatei a chorar. Contei-lhe tudo. A minha voz quebrava-se. Falei-lhe das argolas, do procedimento, da Sandra, do seu olhar triunfante, do despedimento infame. Não procurava desculpas, apenas um ouvido solidário, talvez uma referência para um futuro emprego hipotético. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado de reflexão. Depois ele tomou a palavra e as palavras dele mudaram o meu destino. Disse-me que o gerente atual da empresa A, o homem que tinha ficado com o lugar que eu outrora cobiçara, ia retomar a aposentadoria antecipada por razões de saúde. O lugar estava vago. E disse-me isso textualmente. Sempre soube que estavas destinado a esse lugar. Acompanhei a tua carreira à distância. Sabia que tinhas o teu canudo. Estava esperando o momento certo. Volta, o lugar é teu. Não conseguia acreditar. Enquanto tudo desabava, uma mão se estendia para me levantar. A ponte sólida que eu tinha construído anos atrás não se tinha rompido. Tinha reencontrado a minha família. Aceitei sem uma hesitação. Voltar à empresa A foi um renascimento. Retomar o meu antigo gabinete, mas com uma nova autoridade, foi um bálsamo na minha ferida. O dono me recebeu como filho pródigo. Durante algumas semanas, pensei que conseguiria virar a página, deixar o veneno da empresa B para trás. Mas algumas feridas são demasiado profundas. A injustiça deixa uma cicatriz que comicha. À noite revia o sorriso da Sandra. A impunidade dela me era insuportável. Já não era uma vítima impotente. Estava numa posição de força. E uma raiva fria, determinada, começou a substituir a amargura. Prometi a mim mesmo que a Sandra não ia sair impune. Não queria violência, não queria gritos. Queria uma justiça fria, irrefutável. Queria que ela pagasse pelo que tinha feito. Ainda não sabia como, mas sabia que tinha que encontrar uma falha, uma prova. Tornei-me um estrategista nas sombras, a pensar em como desmontar a armadilha perfeita dela. Mas o que eu ignorava era que não estava sozinho nesta luta. Uma aliada, muito mais perigo do que eu, já tinha começado a tecer a sua própria teia. Voltemos um instante atrás ao dia da minha saída. No armazém da empresa B, a Karine tinha visto as minhas costas a desaparecerem por trás da porta, o coração apertado de indignação. Ela sabia. Conhecia a minha integridade, a minha meticulosidade doentia. Sabia que eu nunca teria roubado nem um simples clipe. E conhecia a verdadeira natureza da Sandra. A Karine tinha percebido duas coisas. Primeiro, que a Sandra era culpada. Segundo, que ela seria a próxima na lista. No novo reinado da Sandra, ninguém estava seguro. Então aquela mulher discreta e leal tomou uma decisão corajosa e perigosa. Decidiu armar uma armadilha à traidora. Naquela noite, falou com o marido, um homem calmo e ponderado. Juntos, conceberam um plano de uma paciência e subtileza diabólicas. Não se tratava de um confronto direto, mas de uma infiltração. A Karine ia desempenhar o papel da sua vida, o da colega rancorosa, feliz com a minha saída e desejosa de se aproximar da nova rainha. Nos dias que se seguiram, a Karine começou o seu trabalho de sapa. Aproximava-se da Sandra na máquina de café e sussurrava-lhe ao ouvido frases como: afinal, já se pode respirar aqui sem a presença tóxica dele. Ou, não sei porque é que esperaram tanto tempo para o despedir. No início,
A Sandra, desconfiada, limitava-se a sorrir. Mas a vaidade é uma poderosa alavanca. Ver uma colega reconhecer a sua suposta superioridade começou a embriagá-la. Pouco a pouco, a Karine ganhou a sua confiança. Ouvia queixar-se dos outros empregados, anuindo com um aceno de cabeça cúmplice. A estratégia durou semanas, depois meses. A Karine e o marido começaram a aceitar os convites da Sandra e do seu próprio marido para jantares, churrascos ao fim de semana. Tornaram-se um quarteto aparente, um grupo de amigos que toda a gente na loja invejava ou desprezava. Naquelas noites, a Karine tinha de ser subtil. Tinha de, aos poucos, reviver a memória do meu crime, mantendo-se credível. De vez em quando, lançava, entre dois copos: "Lembras-te da história das argolas? Que pesadelo aquele assunto! Ainda bem que soubeste lidar com isso." Ou: "Era tão típico dele criar problemas sem assumir." A Sandra, na sua arrogância, anuía, enchendo o peito. Mas a Karine esperava pelo momento perfeito. O momento em que a combinação do álcool, da familiaridade e do sentimento de impunidade derrubaria as últimas barreiras da prudência. Ela e o marido tinham uma regra: ter sempre um telemóvel carregado e à mão. A sua arma não era uma faca, mas um microfone. Entretanto, a minha nova vida na empresa A era preenchida. Não sabia nada da missão que a Karine tinha abraçado. Por vezes pensava nela, esperando que estivesse bem, sentindo-me culpado por a ter deixado naquele ambiente hostil. Concentrava-me no meu trabalho, mas a sede de justiça não me abandonava. Tinha contactado um advogado para avaliar as possibilidades de um processo por despedimento sem justa causa contra a empresa B, mas sem provas contra a Sandra era uma batalha difícil. Éramos dois estrategas, a Karine e eu, a trabalhar independentemente para a mesma vingança, sem o sabermos. O seu campo de batalha era a sala da Sandra. O meu era o tribunal. E os dois estavam prestes a colidir. A paciência é uma virtude, mas também é uma arma. E a Karine estava prestes a tornar-se numa virtuosa. Passara mais de um ano desde o meu despedimento. Um ano durante o qual ela tinha desempenhado na perfeição o seu papel de amiga dedicada, alimentando o ego da Sandra, encorajando-a nas suas maldicências, tornando-se um elemento tão familiar da sua paisagem que se tinha tornado invisível, inofensiva. A noite fatídica começou como as outras. Estavam em casa da Sandra, na sala de estar, a Karine, o marido, a Sandra e o seu próprio marido. O ambiente era descontraído, o vinho corria. A Sandra, como era habitual, deixava-se embriagar pelo álcool e pelo seu sentimento de superioridade. Falava de trabalho, das suas proezas, de como mandava na loja. A Karine sentiu que o momento estava próximo. Esperou por uma pausa na conversa, um momento de calmaria. Depois atirou com uma voz despreocupada, a brincar com o copo. "Sabes, a pensar bem, toda aquela história com o meu nome e as argolas foi mesmo o símbolo de tudo o que estava mal com ele, uma incompetência total." Era a isca. A Sandra fez uma pausa. Um sorriso mau pairou nos seus lábios. O álcool e meses de confiança cuidadosamente construída fizeram o resto. Olhou a Karine nos olhos e disse com um orgulho macabro: "Incompetente, sim, mas não pelas razões que tu pensas." Instalou-se o silêncio, pesado de significado. O marido da Karine, sentado um pouco afastado, deslizou a mão para o bolso. Com um gesto discreto, ativou a aplicação de gravação do telemóvel. Ergueu então a mão como para chamar a atenção da mulher, um gesto fingido para avisá-la, mas era o sinal combinado. A gravação tinha começado. "Aqueles argolas, eu quilas. Vias e quilas. Por isso fui buscá-las." A Karine, fingindo estupefação, perguntou como é que ela tinha feito, e a Sandra, embriagada com a sua própria história, pôs as cartas na mesa. Contou como tinha fingido estar a trabalhar no seu e-mail, como depois de eu ter ido embora, se tinha aproximado do cofre, com a caixa na mão, como no momento de a abrir lhe tinha ocorrido uma ideia genial. Descreveu a avaria das câmaras como uma oportunidade divina. Explicou friamente que podia ter as duas coisas que mais desejava no mundo: aquelas argolas magníficas e a minha cabeça numa bandeja. "Foi perfeito", disse ela. "Ele foi o último a tocá-las. Era a palavra dele contra a minha. E em quem é que iam acreditar?" Levada pelas perguntas fingidas da Karine, foi ainda mais longe. Levantou-se, um pouco trômboga, e disse: "Queres vê-las? Estão aqui."
levou-os ao quarto e abriu a gaveta da mesa de cabeceira. Lá, por baixo de alguma roupa interior, o estojo de veludo estava escondido. Ela abriu. As argolas cintilavam, terríveis e magníficas, prova tangível do seu crime e da minha inocência. Durante todo este tempo, o telemóvel do marido da Karine estava a gravar tudo. A confissão completa, os detalhes do estratagema, a exibição das provas. Era mais do que alguma vez poderíamos estar à espera. Era uma obra-prima de armadilha virada contra a sua criadora. Na manhã seguinte, a Karine não perdeu um segundo. Foi diretamente ao gabinete do gerente da empresa B, com o rosto grave. Disse-lhe que tinha uma prova crucial sobre o caso das argolas. Tirou uma pen USB e pousou-a na mesa dele. Dentro do gabinete, o ambiente tornou-se gelado ao ouvirem a gravação. A voz da Sandra, clara e reconhecível, a detalhar o seu crime com arrogância. Ouvia-se o gerente primeiro incrédulo, depois horrorizado. A traição estava ali, gravada, indesmentível. Já não havia qualquer dúvida. Ele chamou a polícia imediatamente. A GNR chegou numa hora. A Karine e o marido forneceram uma cópia da gravação e prestaram um depoimento detalhado. Foi ordenada uma busca à casa da Sandra. Imaginem a cena. A Sandra, talvez ainda um pouco turva pelo álcool da noite anterior, a abrir a porta e encontrar GNRs à sua porta. O choque. O pânico. Eles revistaram o apartamento e encontraram, claro, as argolas exatamente onde ela as tinha mostrado. A evidência era cegante. Ela foi detida no ato e foi lesada para a esquadria. As acusações eram graves. Furto, ocultação de prova e denúncia caluniosa. O mundo dela, que ela julgava tão bem construído, desabou num instante. O reino da cabra tinha terminado. Alguns dias depois, eu estava no meu novo gabinete na empresa A, mergulhado em relatórios, quando o telemóvel tocou. Era o procurador da República. Informava-me da detenção da Sandra e da existência de uma prova áudio esmagadora. Pedia-me que fosse testemunhar no julgamento. Descrever aquela conversa é difícil. Foi uma mistura de um alívio imenso, de vingança satisfeita e de uma gratidão profunda pela Karine. Aquela mulher tinha arriscado a sua tranquilidade, o seu emprego, e tinha demonstrado uma bravura incrível para repor a verdade. Não hesitei um segundo. Claro, eu queria testemunhar. Chegou o dia do julgamento. Uma atmosfera solene e elétrica reinava no tribunal. Sentei-me no banco das testemunhas, o coração aos saltos, mas notavelmente calmo. A verdade estava agora do meu lado. À minha frente, a Sandra parecia irreconhecível, mas pequena, esvaziada da sua arrogância habitual. O advogado dela tentou de tudo. Alegou que a gravação era ilegal, que a Karine tinha embriagado deliberadamente a sua cliente para a armadilhar, mas o juiz, um homem de uma sabedoria e severidade implacáveis, não quis saber. Retorquiu que a Sandra se tinha embriagado voluntariamente e que a prova era de uma clareza e fiabilidade raras. Não se podia contestar a sua própria voz, a sua própria confissão detalhada. Depois, chegou a minha vez. Testemunhar foi uma libertação. Descrever o procedimento, a cena no escritório, o seu olhar triunfante. Cada palavra era um peso que se levantava dos meus ombros. A difusão da gravação na sala silenciosa foi o momento decisivo. Ouvir sua voz, fria e calculista, a confessar o seu crime, selou o seu destino. O veredito caiu como uma lâmina, culpada. Furto, ocultação de prova e denúncia caluniosa. Foi condenada a 5 anos de prisão. Quando o juiz leu a sentença, ela ergueu-se e gritou que era injusto. Aquele grito, cheio de uma raiva impotente, foi a última prova da sua incompreensão. Era a poesia da justiça. Ela que me tinha acusado injustamente, via-se agora condenada pela verdade. Para mim, ela tinha saído bem, mas a minha vingança não foi apenas penal, foi também cível. O meu advogado era brilhante. Movemos um processo à empresa B por despedimento ilegal. A direção, aterrorizada pelo escândalo e pela prova áudio, capitulou imediatamente. Propuseram um acordo substancial no próprio dia em que foram informados da queixa. Eles sabiam que iam perder e que sua reputação ficaria manchada para sempre. Depois, viramos-nos para Sandra. Processamos-la por danos morais, salários em atraso e honorários de advogado. Ela e o marido tentaram uma manobra desesperada, um divórcio fictício para pôr todos os seus bens a salvo. Mas o meu advogado previdente processou os dois por cumplicidade.
O pequeno estratajar delas desmoronou-se. A justiça, mais uma vez, teve a última palavra. E pensam que a história acaba aqui? Não. A vida, por vezes, reserva momentos de uma ironia tão perfeita que parece um argumento de filme. Alguns anos depois, a vida tinha retomado seu curso. Eu estava plenamente realizado na empresa A, estávamos à procura de preencher um lugar. O meu patrão, o dono, depositou uma pilha de currículos na minha mesa. Dá uma olhada nesses. Este parece interessante. O meu sangue gelou. O nome. A morada. Era ela. A Sandra. Candidatava-se à nossa empresa, na minha empresa, para um lugar sob a minha autoridade. O meu primeiro impulso foi rasgar a folha. Depois um sorriso, não de ódio, mas de justiça fria, atravessou meu rosto. Olhei para o dono e disse-lhe: marquemos uma entrevista. Trato disso. Ele confiou em mim, sem fazer perguntas. No dia D, ela entrou na sala de reuniões. Tinha tentado cuidar da sua aparência, mas adivinhava-se os estigmas da sua queda. Os ombros curvados, um olhar fugidio. Tinha o seu sorriso de circunstância, pronto para representar. Depois, o olhar dela cruzou-se com o meu. A cor desertou do rosto. O sorriso congelou e depois desmoronou. Era a corça apanhada nos farões, paralisada por um terror absoluto. Ela não sabia nada do meu novo lugar. A surpresa foi total. Não precisei levantar a voz, não precisei me vingar verbalmente. Peguei no seu currículo, fingi percorrê-lo um instante e depois pousei as mãos na mesa, olhando-a bem nos olhos. Disse-lhe com uma voz perfeitamente audível e neutra: bom dia, Sandra. Vejo que tem, muita experiência. Infelizmente, não acho que seja a pessoa certa para nossa empresa. Na empresa A, damos primazia aos valores que me parecem lhe faltar: a integridade, a lealdade e a honestidade. O seu percurso recente, nomeadamente a sua condenação por furto, não está em sintonia com a nossa cultura de empresa. Agradeço a sua candidatura. A porta é ali atrás. Ela não proferiu uma palavra, não conseguiu. Levantou-se, trômbega, e saiu da sala sem olhar para trás. Naquele dia, sem um insulto, sem uma ameaça, eu tinha conquistado a vitória suprema. Tinha fechado a última porta da sua redenção profissional. O círculo estava fechado. Hoje, a minha vida é radicalmente diferente. Já não sou mais a vítima impotente da empresa B. Sou um gerente respeitado, rodeado por uma equipe leal. Durmo em paz, reconstruí minha autoestima sobre alicerces sólidos. A Sandra perdeu tudo: seu trabalho, sua reputação, sua liberdade e qualquer chance de se reconstruir no mundo profissional. A mentira que ela tinha construído desabou sobre ela como um castelo de cartas. Se esta história te deu força, se viveu uma injustiça no trabalho, partilha nos comentários. Escreve "Justiça" e diz-me a tua cidade. Subscreva para não perder nenhuma das minhas histórias sobre o triunfo da verdade e da resiliência. Cuida de ti e lembre-se, a tua maior força é a tua verdade. Nunca deixa que alguém tuas roube.